Alô, artista, vamos fazer o primeiro coelho desse curso. É esse coelho simples. Veja como é todo o corpinho dele. Ó, por cima. Ele é bem simples de se fazer, mas tem algumas técnicas bem interessantes. Então, vamos lá. Bom, primeiro você precisa estar com o molde riscado e já cortado, duas partes do corpo. Também a parte de baixo, que é a barriga, a cabeça, a parte de cima da cabeça e as orelhas. E aqui nós vamos precisar de 4 partezinhas, então 2 na cor do coelho e 2 um pouquinho mais claras. Agora nós vamos fazer a parte da cabeça primeiro. Vamos precisar de alfinetes. E essas 2 partes do corpo, mais da cabeça. Então, veja, nós vamos juntar 2 partes com o alfinete. O alfinete é um grande ajudante, ele deixa tudo no lugar, fica fácil da gente fazer todos os pontos, então usa mesmo o alfinete, tá? Olha só. E para colocar essa parte que é a cabeça, ó, vou te mostrar como que fica. É assim, ó. Então, vai ficar na frente, por cima e vem até aqui atrás no pescoço. Tem um jeitinho de colocar e eu vou te mostrar. Vamos deixar o coelho prontinho aqui pra gente ficar olhando sempre pra ele. Então, você vai pegar uma ponta e vai colocar bem pertinho do pescoço. Essa pontinha bem encaixadinha ali no pescoço, olha lá. Então, veja o coelho pronto. E o que nós estamos montando? Aí agora você vai ajustando em volta e coloca o alfinete, tá? Porque essa voltinha pode ser difícil de segurar só com os dedos. Bom, vou trazer mais para perto aqui para te mostrar bem certinho. Essa parte vai caber até o focinho. Então, ela vai do pescoço até o focinho e prende com o alfinete. Não tem problema que fique uma pontinha para fora. Olha só como fica a parte de cima. Ela começa ali, ó, tá vendo quando eu coloco assim? Ela encaixa direitinho ali no pescoço e corre bem juntinho até o focinho. Essa pontinha a gente vai costurar depois, tá? Olha só como fica. Comparando agora o coelho pronto e o que a gente vai costurar. Agora, a gente vai precisar daquela linha de bordado na cor do coelho, na cor que nós escolhemos. Eu tô te mostrando a meada da esquerda, é como normalmente a gente encontra nas lojas. E essa da direita eu ganhei, como diz uma aluna minha, queridas pessoas me conhecem e me dão linhas. Então, essa eu escolhi por causa da cor do feltro. Aqui eu usei o cinza, que é mais próximo daquela cor que eu usei. E eu tô escolhendo essa linha aqui agora. Então, você vai tirar um tanto de linha, nozinho na ponta, e vai colocar numa agulha de mão. Nós vamos começar pelo pescoço, e agora presta atenção que os detalhes são importantes. A gente introduz a agulha do meio para fora e puxa até que o nozinho encoste ali. O nozinho vai ficar escondido para dentro do corpo do coelho. Tá? Isso é bem importante, é um acabamento, é o que faz a diferença para as peças que são bem feitas e aquelas que carecem, né, de um capricho, de um cuidado. E aí, ó, a gente vai dar um ponto de ancoragem. Agora eu tô pegando também a parte da cabeça, não só essa lateral do corpo, mas também aquela elipse que a gente colocou ali em cima. E vou dar um pontinho firmando isso, dou mais uma entradinha da agulha nesse laguinho que se formou, deixo bem preso. Isso garante toda a segurança depois do nosso trabalho. Nós vamos usar muito esse ponto de ancoragem, ele é super importante. E agora a gente vai costurar toda a volta até chegar lá naquela ponta.
Nós vamos usar o ponto chuleado, que você já aprendeu a fazer nas aulas introdutórias. E tô começando aqui, ó. Então, eu vou fazendo o ponto ritmado. Lembra que eu falei do ritmo lá na aula introdutória? Então, eu introduzo a agulha de trás para frente, puxo o fio com firmeza. Agora, eu já posso até chegar um pouquinho para lá o alfinete, introduzo de novo de trás para frente. E assim nós vamos fazendo. De trás para frente e vou caminhando sempre um pouquinho para a direita. Eu gosto de trabalhar da esquerda para a direita porque eu sou destra e essa foi uma forma que eu me adaptei muito bem. Conforme a gente vai costurando, a gente vai ganhando velocidade, né? E também uma constância nos pontos. Então, nós estamos prendendo a parte de cima da cabeça. E seguimos com o ponto chuleado até chegar lá na frente. Eu estou me aproximando agora da pontinha que vai ser o focinho e aqui é mais um momento que a gente vai tomar cuidado. O ponto segue normal. Ó, eu tô abrindo ali para mostrar que é a parte de cima que a gente já aprendeu. E agora nós vamos virar o trabalho de frente pra gente. E veja, toda essa outra lateral que ainda não foi costurada se encaixa muito bem em toda essa parte de cima e que nós já aprendemos. Um lado, vai faltar esse lado agora. Ó, todo o formato dele desenhado para que fique bem certinho. Então, a gente coloca um alfinete e segue a costura. Aqui no focinho tem um ponto de atenção. Eu introduzo a agulha no tecido da cabeça e sigo com a agulha para o tecido do outro lado do corpo. Então, eu pego um pouquinho da cabeça e um pouco do corpo. Puxo, mas não puxo tudo, deixo um laguinho, introduzo a agulha. Então, o que eu fiz aqui? Eu dei um ponto de ancoragem. Foi o mesmo que a gente começou, tá vendo? Ele pegou as 3 partes de tecido. Olha só com o enchimento como fica bonito. Se a gente não cuida dessa parte, ó, vou mostrar bem detalhadinho aqui agora. Isso vai abrir na hora de colocar o enchimento, porque a cabeça precisa ter um enchimento bem firme. Então, nesse ponto, que é a junção de 3 partes, nós temos que dedicar bastante atenção. E agora, a gente vai continuar a fazer o coelho, costurando, né, fazendo o ponto chuleado na outra parte da cabeça. Da mesma forma que fizemos antes. Então, introduzimos a agulha de trás para frente, um pouquinho para a direita, de trás para frente, um pouquinho para a direita, de trás para frente, um pouquinho para a direita. E vamos até chegar lá no pescoço de novo. Estamos chegando no pescoço e aqui junta 3 partes, então a gente dedica uma atenção também. Eu ainda não posso costurar em cima do corpo, porque essa é a parte que vai ficar aberta para a gente colocar o enchimento. Mas eu vou pegar aquela parte lá de trás do corpo, ó. E agora eu vou fazer um ponto de ancoragem. Então, eu não puxo a linha totalmente, entro no laguinho, faço uma nova entrada da agulha e puxo bem firme. Olha só, fica lá atrás, bem certinho, segurando o enchimento bem tranquilo, sem abrir nenhum buraquinho. E para esconder essa linha e fazer o corte, nós entramos com a agulha entre uma camada e outra de feltro, passa por entre os pontos e sai lá adiante, costurando algum outro ponto que já tinha sido feito. Então, a agulha passa por entre a trama
de um ponto que já tá colocado antes. Assim fica bem firme, mesmo que a criança brinque muito, essa costura não vai abrir. Feito o corte, está montadinha a parte de cima da cabeça, veja bem. Então, eu tô com as duas partes laterais do corpo. Tem a parte da cabeça agora em cima, que pode receber um enchimento, mas ainda vamos aplicar a parte de baixo. Veja nele pronto. Ó, de todos os ângulos, para que você veja bem certinho. Então, ainda falta a parte de baixo pra gente costurar. Mas a parte de cima da cabeça já tá ok. E agora vamos para a parte da barriga do coelho, modelo simples. Então, veja, nós vamos continuar a fazer a costura, agora pegando a parte do pescocinho do coelho. Então, eu introduzo entre uma parte e outra a linha e costurando o fio de um ponto que já existe ali. Isso traz muito mais segurança para o ponto que a gente vai dar. A gente sempre faz um ponto de arremate, deixa um ponto bem firme. Então, quando a gente costura a linha, isso deixa bem seguro ali. Lembrando que provavelmente esse coelho vai parar nas mãozinhas de crianças e a nossa tarefa é deixar tudo sempre bem seguro para elas, né? Então, tá feito o ponto, eu tenho firmeza. Agora, eu vou continuar com o ponto chuleado, trazendo de trás para frente. Vai um pouquinho para a direita, de trás para frente. E vou fazer até ali no pescoço. Quando chegar no pescoço, tem mais um ponto de atenção, que a gente vai juntar agora algumas partes ao mesmo tempo. Agora, chegando no pescoço, veja, eu tenho a parte da direita, da esquerda do corpo e mais essa parte da barriga. Então, eu vou pegar uma vez a parte da barriga e lá também, pertinho do pescoço, para eu conseguir juntar todas as partes ao mesmo tempo. Não puxo todo o fio, deixo um laguinho, introduzo a agulha ali uma vez e duas vezes e puxo bem firme. Se a gente não cuida desse pescocinho desse jeito, antes de fazer toda a volta, a gente vai ter um problema depois na hora do enchimento, porque vai ficar aberto. Bom, agora a parte das patas e todo o restante da barriga. Nós seguimos com um ponto chuleado, como de praxe, e à medida em que a gente vai costurando, a gente vai também ajustando as partes para que elas se encontrem, para que elas combinem entre si. Às vezes, na hora de riscar o molde, na hora de cortar o feltro, na hora de passar o molde para o feltro também, pode ter uma diferença pequena entre uma parte e outra. Então, a gente vai ajustando. Olha só, eu vou colocando do ladinho uma parte, né, junto com a outra parte. Então, vou deixando elas bem juntinhas para que elas fiquem bem encontradas mesmo, tá? E aí eu vou costurando direitinho. Nós temos que cuidar realmente dessa hora de juntar as partes, principalmente quando elas não estão assim tão idênticas, para não dar prega. Em algumas situações pode ter prega, em outras não. Eu prefiro que não dê prega, então eu tenho um acabamento do meu trabalho, porque eu tomo cuidado disso aí. Agora, aqui nesse ponto, é também outro ponto de atenção, é bem essa curvinha. Eu vou dar um ponto bem mais do ladinho do anterior que eu dei antes, tá? Então, não vou deixar muitos espaços, porque aqui, se eu não cuido disso, vai ficar um buraco na hora de colocar o enchimento. Então, eu faço um pontinho quase em cima do outro, assim, é um do ladinho do outro mesmo. Olha só, e depois é que eu sigo para continuar fazendo o chuleado na pata. Observa, como eu fiquei cuidando desse detalhe ali, não tem nenhum buraco que não dá para ver o enchimento. Então, sempre que eu costurar esses cantinhos e essas junções de 2, 3, 4 partes,
eu tenho que redobrar minha atenção e realmente fazer um pontinho um pouquinho menor. Bom, nós seguimos agora fazendo as patas e lembrando daquilo que eu falei antes, né? Você vai juntando as duas partes, encontrando elas, para que tudo isso fique bem harmônico e não tenha nenhuma prega. Então vamos com atenção até chegar lá no rabinho, porque lá tem um outro detalhe também. Lá nós vamos encontrar 3 partes. Vejam que eu coloquei alfinete, e o alfinete é um grande ajudante nosso. Até que a gente ganhe prática, né, experiência, o alfinete deixa tudo no lugar e é muito, muito, muito bom para que a gente não se perca. Bom, eu tirei porque eu tava tão apertado ali para mim, mas eu quero te mostrar com detalhe essa junção das 3 partes, que são a parte da direita e da esquerda do corpo e a parte da barriga. Muito parecido mesmo com o que já fizemos no pescoço. Agora eu vou pegar uma parte do corpo, ó, e da barriga, e aí eu peguei de um corpo e do outro, não puxei toda a linha, fez um laguinho e dei um ponto de arremate. Eu fiz novamente esse gesto para deixar bem firme, bem seguro, e passei a agulha para lá, porque a minha linha já estava ficando pequena. Então, ali é um ponto bom da gente terminar a linha, porque vai trocar, e aí vai trocar o tamanho, né? Eu tô passando ali entre as duas partes de feltro e saindo lá adiante, como a gente já fez outras vezes. Então, agora eu vou trocar a linha. Olha só que graça! Como vai tomando forma, né? Eu acho demais essa capacidade de transformar material e ter um coelho daqui a pouco. Veja embaixo, então foi que a gente já costurou um lado da barriga e nós vamos para o outro lado. Já tô chegando no pescoço, vamos dando os pontos com bastante atenção. Lembra de sempre pegar as duas partes do feltro, tá? Para no final ficar bem bonito mesmo. Então aqui, ó, eu pego uma vez a lateral, lembro ali, ó, de segurar bem firme, pego um pedaço da cabeça, um pedaço do fio de um ponto que já aconteceu antes, não puxo o fio todo, introduzo a agulha no laguinho, faço isso mais uma vez. Então eu dou 2 nós, puxo bem firme. E agora, para terminar, introduzo entre as camadas de feltro. Não consigo ver a agulha nem de um lado nem do outro. E vou sair lá adiante, passando pelo meio de um ponto que já foi feito antes. Então, vou costurar a linha. Puxo, ajeito com firmeza e aí sim eu posso cortar. Cuidado na hora de cortar, para cortar só o fio. Olha só que demais! Já vai criando forma. Não é demais? Eu sou muito encantada em fazer essas coisas. É muito mágico, assim, né? De juntar um pedaço de feltro e outro. E aí vai transformando até finalmente ficar no formato do coelho. Vamos começar a encher o coelho. Mas antes, nós vamos terminar a parte de trás dele. E precisa costurar um pouquinho ali no bumbum ainda, porque precisa ter onde colocar o enchimento, senão fica muito aberto e depois na hora de manejar esse enchimento na modelagem, à medida que a gente vai colocando o algodão, a gente não tem corpo, né? Não tem um espaço que possa receber. Bom, eu tô fazendo como a gente fez nas outras etapas e costurando a linha num ponto que já tinha sido feito antes, bem na pontinha, bem na junção de todas as partes ali. Então, agora é um ponto de ancoragem bem firme, bem presente. E nós vamos juntar as duas partes ali do bumbum, deixando bem juntinha mesmo. E fazer um pouco do ponto chuleado, introduzindo a agulha de trás para frente, sempre lembrando de pegar as duas partes, de ajustar se for necessário.
principalmente partes assim que são maiores, elas tendem a escorregar quando a gente está mexendo. Então vale a pena colocar um alfinete, eu não coloquei aí, mas se você sente dificuldade, vale a pena mesmo. Aí a gente faz o chuleado um pouco mais para cima. A gente precisa ter em mente não tem uma medida certa, né? Mas a gente precisa ter em mente de um tanto que vai caber enchimento ali, olha só. Então, peguei aqui o algodão, esse algodão que eu uso é o algodão de penteadeira, você vai usar o enchimento que você tiver aí. E nós vamos colocar o enchimento. Agora, eu gosto muito de usar o hashi porque ele faz com que o enchimento vá até a ponta. E como eu já mostrei, o hashi tem uma fenda que eu fiz com o estilete e me ajuda a conduzir. A ideia agora é modelar. Veja que eu peguei uma porção muito pequena de enchimento, coloquei mais ou menos ali na região da pata traseira e com o hashi eu vou empurrando e conduzindo esse enchimento. É extremamente importante, e esse é um dos diferenciais do meu trabalho, que esse enchimento vá até a pontinha, em qualquer dobrinha e cantinho que você encontre, você vai levar esse enchimento até lá. E não é só carregar o enchimento, é também empurrar ele bem, para deixar ele bem presente e bem firme. Você já viu algum trabalho de feltro? Eu encontro muitos trabalhos de feltros que as pontas ficam moles, né? E principalmente quando a gente fala em confeccionar um animal, a gente precisa cuidar disso, porque as patas dos animais não são moles, né? Então você leva o enchimento até bem na ponta. Veja que eu vou empurrando, ó, aqui na pontinha com o hashi. E a direção que eu ponho o hashi também faz diferença. Então, eu tô numa direção agora que é o gesto da pata e da perna do coelho. Então, eu vou pegar um pouco mais de algodão para poder colocar agora. E vou introduzindo o algodão em pequenas porções. Não adianta colocar muito, porque não fica bom e a gente não consegue conduzir muito bem o algodão. Veja, eu vou segurando bem firme e empurrando o algodão até encostar na parte de baixo do feltro. Isso é feito assim por mim com muito critério mesmo, com muita atenção. Eu vou colocando o enchimento bem apertado, bem firme, principalmente nas pontas. Agora, ó, um tufo pequeno, bem pequeno mesmo, eu vou empurrando lá na pontinha, porque lá na pontinha ainda não tinha ficado bem firme. Se você pegar a pata do coelho, é bem firme, assim como os nossos pés e mãos, elas são mais duras, né? Então, essa região aí, esse pedacinho do coelho precisa estar bem coerente, né? A criança vai brincar depois, se a gente quiser deixar o coelho parado numa decoração, numa mesa de época, né, que é esse cantinho que a gente reúne os elementos da estação ou da festa que a gente está celebrando, ele vai ter que ficar de pé. E por ser um material muito leve, o que confere essa substância, esse jeito bacana de deixar o coelho de pé, é o trabalho que a gente faz na modelagem do enchimento. É um trabalho realmente de modelagem. A gente vai colocando pequeninas porções de algodão do enchimento. Se você estiver usando lã de carneiro, você vai fazer da mesma forma. Se você estiver usando enchimento siliconado, se você estiver usando estopa, enfim, qualquer enchimento que você tiver aí, precisa ser conduzido e modelado dentro do animal para que ele fique com essa carinha de animal mesmo, né? Uma perna, toda a parte da coxa do animal, assim como a nossa, ela tem que ser capaz de segurar o restante do corpo, né? Na barriga é mais mole, mas as patas, as patinhas, mesmo os pezinhos e as pernas precisam ser muito, muito, muito firmes. Então, vale a pena colocar enchimento aí e vai sempre apertando. Os meus animais, eles têm bastante enchimento porque eu vou trabalhando mesmo nisso. Olha só. Então, a gente aqui embaixo tem um corpo que sustenta o coelho e permite que ele fique de pezinho. E seguimos.
E da mesma forma que a gente trabalhou nas patas, nós vamos fazer na cabeça. E a cabeça tem um diferencial, ela é mais arredondada. Então a forma de colocar o enchimento muda um pouquinho, porque principalmente na parte da nuca, a gente precisa conduzir o enchimento de uma forma que, olha só como eu estou fazendo, eu trago o palito quase de pé, com muito cuidado para não esgarçar, né? Não sei se você conhece essa expressão, mas de não machucar aquele ponto que você fez ali na nuca do coelho, tá? Se a gente coloca muita força, aquele ponto realmente fica estragado, ele tende a romper, ele fica torto. E aqui na cabeça, principalmente do coelho, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é de moldar uma bochechinha. É o que eu tô fazendo aí agora, olha. Eu vou trazendo com o palito, ali na frente, nessa direção que eu tô te mostrando, bem pouquinho de enchimento. Vou colocando aos pouquinhos, bem pouquinho, e vou criando uma bochechinha. Porque eu posso só colocar um enchimento na cabeça e vai ficar redondinha, vai. Mas aí é a hora que a gente usa aquele toque especial. Sabe aquela coisinha mágica que a gente vai nascendo, que vai fazendo nascer, né? Eu vou te mostrar os dois, olha só. Olha só como tem uma bochechinha. Então, eu consigo dar uma carinha extra de coelho, né? Os coelhos têm esse focinho assim que na parte da frente é mais gorduchinho. Então, vai fazendo isso, colocando bem pouquinho enchimento. Quem está usando enchimento natural, como o algodão ou a lã de carneiro, consegue isso com mais rapidez. Quem trabalha com enchimento siliconado, artificial, demora mais, né? Então, esse enchimento natural, ele realmente ajuda a gente até nisso, né? Além de não trazer maiores problemas em termos ambientais. E a gente segue modelando a cabeça do coelho. Ó, é bem pouquinho que eu pego e levo com o hashi até lá no pescoço. Eu digo na bochecha. E agora eu vou trabalhando na cabeça mais a parte da nuca, com um pouquinho de enchimento cada vez. Com muito enchimento é muito mais difícil de conduzir. E aí a gente vai alternando agora, trabalha um pouco na nuca, um pouco nas patas, porque ele vai se moldando, ele vai criando o corpo literalmente. Atenção especial ao pescoço. Lembra que tem uma costura ali na frente do pescoço, ó, que eu tô mostrando agora. Se colocar muito enchimento, vai arrebentar. Então, o gesto do pescoço, ele precisa ser firme, ele não é tão duro quanto a cabeça, mas ele não pode ser muito mole também, porque a cabeça também precisa de sustentação. E a gente vai colocando aos poucos. Eu gosto de ir trabalhando o pescoço à medida que o corpo vai surgindo, que eu vou trabalhando, ó. Olha só, tô te mostrando a pata agora. Que ele vai, o pescoço vai surgindo com o corpo. Então, veja que eu botei um pouco no pescoço, trabalhei mais um pouco da pata, e eu vou trazer o enchimento aos pouquinhos ali no pescoço, conforme isso tudo vai encorpando mesmo. Eu não consigo achar outra palavra, né? Ele vai criando um corpo, porque eu vou trazendo tudo isso numa modelagem, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Esse processo do enchimento é bastante dinâmico, é bastante vivo, ele não tem uma regra a seguir a não ser por essa coisa da extremidade que eu friso muito e da gente deixar os animais com uma certa presença, né? Então, tem um diálogo que acontece da gente com o que está nascendo, que está criando esse corpo. E você vai sentindo ele, vai colocando a sua impressão, né, naquele animal. E aí a parte de trás, ó, vejam, eu tenho bastante enchimento no feltro, é legal tirar isso, coloca para dentro, tira mesmo, porque na hora de costurar, se a gente deixa o enchimento ali, ele vai pegar
o resíduo do enchimento. E aí é mais difícil de a gente tirar isso. Então eu vou trabalhando devagarinho. Veja como o feltro se move, né? Quando a gente coloca o enchimento. Então cuidado também no manejo do palito, tá? Porque senão o feltro fica com marcas. E agora a gente vai começar a encher a parte de trás do coelho, né? A parte do bumbum ali e costas. Então eu vou trazendo o enchimento, aí não precisa estar muito firme, nem muito duro, mas ele precisa ter uma presença. Então nós vamos cuidar de levar o enchimento até bem próximo do feltro, para que isso fique bem preenchido, não fique um oco, né? Já que trabalhamos tão bem nas patas e também na cabeça. Então vou trabalhando com cuidado. Ali eu percebi que estava precisando um pouquinho de enchimento. E vamos sempre colocando pequeninas porções. Ó. Sempre de pouquinho em pouquinho, sentindo com a mão, para ver o tanto de enchimento que precisa colocar. Olha só, tá bem firminho. Aqui na pata da frente, a cabeça, tá tudo bem firminho, bem preenchido em todas as pontas. E agora a nossa atenção vai ser para essa região aí. Eu sempre vou colocar um pouco de enchimento e costurar um pouquinho, colocar mais enchimento e costurar um pouquinho até o final. Eu não costuro tudo porque eu não consigo alcançar depois as coisas com o hashi. Mesmo que eu não usasse o hashi, fica pouco espaço, né? Então aquela região que fica aberta, se a gente costura tudo e deixa só um buraquinho para chegar ali no pescoço e daí colocar o enchimento, ele vai ficar todo torto porque o feltro esgarça, ele fica desbeiçado. Ai, umas palavras que eu uso, eu não sei se vocês conhecem. E aí eu vou conduzindo o enchimento aos pouquinhos. Ponho o enchimento, costuro, ponho o enchimento, costuro. Eu vou de pouquinho em pouquinho e é por isso que animais assim que tem essa parte mais traseira, altinha, ficam sempre bonitos, porque a gente vai fazendo um trabalho de construção, de modelagem. Não é uma linha de produção, sabe? A gente vai dando esse capricho, esse passo a passo. Olha lá, tá bem molinho. E agora eu vou trabalhar com um hashi assim, nessa direção. Veja. Ó, eu coloco o enchimento e vou conduzindo até chegar onde tem a costura. Se eu tivesse deixado isso muito aberto, eu não ia conseguir fazer. Se eu tivesse deixado bem menos do que isso, eu também não ia conseguir fazer. Lembrando que nessa parte a gente não vai deixar muito socado o enchimento, tá? Ele vai ter uma presença, a gente continua trabalhando na modelagem, ó, vai até um pouquinho pro lado, para lá e para cá, mas não precisa deixar tão duro, só que ele tem uma firmeza. A gente já fez um trabalho bem bonito nas patas e também na cabeça, não vamos deixar isso tudo aí molenga, né? Tem um enchimento, não tá super duro, mas ele tem uma presença. É como você apertar sua barriga, ela é mole, sim, mas não é molenga. Consegue entender a diferença? Legal de empurrar o enchimento um pouco para dentro, principalmente nessa parte final. Ó, ali atrás tá bem firminho, então já consigo fechar mais. Se lá tivesse muito mole, eu colocaria um pouco mais de enchimento, então empurrando um pouco para baixo para dar esse acabamento final e manter a constância do ponto. Esse também é um outro diferencial. É um pulo do gato que eu tô te trazendo, hein? A gente vai fazendo ponto a ponto, gesto a gesto, porque a tendência agora no final é ficar torto e o ponto perder a constância e a frequência, porque ele tá com muito mais enchimento do que antes, né, quando não tinha nada. Então, a tendência das pessoas é não manter a estética do ponto.
Então, eu dou uma empurradinha mesmo do enchimento para dentro. Ali, ó, eu senti que precisa encher, então eu coloquei um pouco mais. Agora é a parte mais delicada do enchimento, que é a parte final. E eu também preciso lembrar do pescoço, porque se eu coloco muito enchimento, meus 2, 3 últimos pontos vão machucar a textura do feltro e ele vai se romper. Então, a gente vai colocando o enchimento que falta, mas de uma forma muito, muito suave e cuidando de observar como que a gente vai juntar essas duas partes, né, finais ali. Eu vou ter que dar ali uns 3 ou 2 pontinhos só para arrematar depois, e eu não vou ter muito espaço. E ao mesmo tempo eu não posso deixar mole, então é sempre uma modelagem. Ó, vou conduzindo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Veja, ali eu já vou atuar um pouco mais no pescoço, que eu senti que estava faltando, mas sempre lembrando de poder encontrar essas duas partes do feltro. Agora já tá bem mais firminho. Ó lá, eu encontro, ó. Tá vendo? Então, esse é o ponto de parar de colocar enchimento. Pelo menos, assim, nessa região, ó. Às vezes, eu apertando, eu ainda sinto que tá mole e que consegue botar um pouco mais de enchimento. Mas também é um pouco de prática isso, tá? Eu já faço essas coisas há muitos anos. Então, a minha mão tem uma medida, assim, e normalmente fica muito bom. Mas aí você vai sentindo. Lembra, vai ter que ter enchimento em todas as partes do feltro. Tem que cuidar nessa parte final aí de não colocar muito para essa região não ficar muito aberta, porque o feltro tende a ficar torto, né? Se a gente põe demais. Então, você vai apertando assim, ó, e vai vendo se dá de costurar. E agora a gente vai para os pontos finais. Super importante colocar enchimento para dentro agora nos pontos finais, para não deixar o feltro torto e o ponto sem fechar direitinho. Olha só, eu ainda percebi que podia colocar mais enchimento, mas eu tô trazendo sempre pequenas quantidades, tá vendo? E aí é legal de também a gente entender que o coelho, ele tem um pescocinho que se move, né? E de também deixar essa característica quando a gente tá fazendo. Então, sempre sobram umas penugem. Então, o pescoço, ele tá presente e, ao mesmo tempo, tem um joguinho ali, ele não é super duro. Vamos agora para os pontos finais. Pequenos pontos, eu vou trabalhando com muita delicadeza e atenção. Se você sentir que foi enchimento demais, pode tirar com uma pinça. E agora a gente chega numa parte delicada, que é juntar todas essas partes ali naquele ponto. Agora eu vou usar a esponjinha. Vou dar uma passada nele todo antes desse ponto final, para que não fique muito resíduo do enchimento no ponto, né? Na costura. Para no último ponto ali não ficar com enchimento. Então, veja, eu tô pegando um pouco da cabeça, da lateral do corpo. Tô usando aquele ponto costura tudo agora. Então, eu venho de lá por cima, ó. Viu que já tá numa configuração diferente? Então, eu venho por cima, pra dentro e pra fora. Tô usando aquele ponto costura tudo, que ali eu quero que fique tudo bem pertinho, uma coisa da outra, sem aparecer muita costura, que também a gente cuida disso, né? Claro, a costura à mão tem esses rastros que eu digo, sem dúvida nenhuma. É isso que é o diferencial de um trabalho à mão, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente tem um ponto assim mais delicado de junção de partes, numa construção mais tridimensional, como é a nossa proposta, nós vamos cuidar de não ficar aparecendo muito. Então, dei um ponto de arremate. E agora eu posso sair com a agulha lá adiante. Puxo com firmeza e corto rente ao feltro. Veja, tá cheinho, tá tão bonitinho, olha isso.
Vamos tirar um pouco dessa sujeirinha, né? Sempre fica. Dá uma alegria tão grande no coração fazer um animal e ele vai nascendo mesmo, né? Ai, eu sou muito fã, meu Deus, gosto tanto. É tão bonito. Vai tomando um corpo e a gente vai fazendo um carinho, como se fosse um bebezinho mesmo, né? De coelho. Ajusta ele, faz um carinho, vai modelando. Olha só, já tinha um prontinho, olha que graça. Percebe como o capricho fica evidente na costura da gente? Olha só, tá tudo ali. Qualquer pessoa que encontrar o teu trabalho feito com esse carinho, com esse capricho, vai sentir isso tudo que veio de ti. Olha a parte de trás. O bumbumzinho não tá mole, tá vendo? Tá bem firminho. Aqui, ó, cheio de penugem que a gente vai tirando. Olha, que amorzinho. Presta atenção. É demais, não é? E aí depois a gente vai fazer as orelhinhas. E vamos também colocar os olhinhos, mas daí já é para uma outra aula. Bom, o coelho já tá cheinho, já tem o seu corpo, agora a gente vai fazer as orelhas. As orelhas nós temos uma parte que é na cor do coelho e outra parte mais clarinha para dar essa ideia de dentro, né, da orelha. Então, a gente vai fazer o ponto chuleado em toda a volta e sempre vale a pena contar com a ajuda dos alfinetes para segurar as pontas, digo as partes. Então, a gente põe num lado e põe no outro e vamos fazer o que já estamos bem acostumadas em fazer, que é o ponto chuleado, esse conhecido por nós. Então, veja. Eu começo colocando a agulha entre as duas partes de feltro, bem ali no meio das duas. No finzinho dessa linha tem um nó que vai ficar escondido ali dentro. E aí eu faço o ponto de ancoragem, entrando com a agulha no mesmo lugar que eu tirei o ponto e continuo fazendo o ponto chuleado e aí em toda a volta da orelha. Como é um trabalho que já está bem conhecido pela gente, né? Eu vou acelerar um pouquinho e aí a gente volta ali na ponta da orelha, que é um pontinho de atenção. Então, agora aqui é a atenção na ponta. A minha pontinha de dentro tá com um pedaço maior, então eu corto para ficar bem certinho, do mesmo tamanho. E nós vamos fazer o mesmo ponto chuleado, só que agora o ponto onde vai ficar meio de pé, né? Então, aonde eu tirei a agulha, eu introduzo a agulha no mesmo ponto, ó, formou um laguinho, né? E aí eu introduzo a agulha nesse laguinho uma vez, dou uma puxadinha de leve e agora eu vou fazer um outro ponto no mesmo lugar. Então, eu dou 2 nozinhos no mesmo lugarzinho e puxo de leve, para não dobrar demais, tá? Então, eu ajusto bem certinho, daí eu sigo com o ponto chuleado. O lance, o pulo do gato, é fazer os 2 nozinhos e deixar esse ponto mais retinho que a gente conseguir. Também é bem interessante se você conseguir pegar um pouquinho do feltro ali na ponta, tá? Para essa ponta não ficar torta e também sem nenhum pontinho mostrando. E aí seguimos novamente com o ponto chuleado até o final da orelha. Agora aqui, para terminar, é só fazer um ponto de arremate, normal, como a gente já fez tantas outras vezes, tá? Então, eu não puxo totalmente a linha, passo a agulha ali por dentro desse laguinho que se formou e puxo bem firme. Agora, eu junto as duas pontas e vou fazer um novo ponto de arremate, costurando ali naquela primeira parte um outro ponto que já tinha sido feito antes, tá? Lembrando sempre dessa ideia de costurar a linha, que é o que traz bastante resistência.
Então, eu dou um ponto de arremate, passo uma vez dentro do laguinho e puxo com firmeza. Bom, é só ajustar agora o formato e tá pronta a orelha. Vamos para a aplicação agora. Veja como eu coloquei no coelho que já tá pronto. A gente vai localizar na cabeça e vale muito a pena observar imagens de coelhos para ver onde fica a orelha. Esse é um exercício fantástico, eu faço até hoje, mesmo depois de já ter feito tantos coelhos, eu ainda olho, vejo que tem algumas espécies que têm orelhas diferentes, nunca é demais a gente observar. E uma vez que a gente consegue um bom lugar para essa orelha, que seja mais realista, né? Põe um alfinete ali para deixar bem firminho. Segura bem direito. E agora a gente vai fazer o ponto invisível. Eu vou pegar uma vez na cabeça. Depois eu vou subir com a linha na vertical. Eu vou pegar uma vez na orelha. Passo a agulha no sentido horizontal, um pouquinho mais adiante. E desço na vertical. Ó, tô mostrando como ficou a orelha posicionada. Desço na vertical, como eu ia dizendo, atravesso pro lado um pouquinho, no sentido horizontal, puxo com firmeza. E aí, subo na vertical, introduzo a agulha e ponho um pouquinho mais adiante no sentido horizontal. E assim eu vou fazendo o ponto invisível, pegando sempre uma vez na orelha, uma vez na cabeça. Uma vez na orelha, uma vez na cabeça. E a gente dá a volta em toda a orelha. Olha lá, tá vendo? Dá pra ver os pontos todos de pezinho. E aí você vai dando pequenas puxadinhas. Então, agora eu tô pegando, ó, uma vez na cabeça. E uma vez na orelha de novo. E assim eu vou prendendo até perceber que a orelha tá bem colocada, tá bem certinha no lugar. Ó, eu posiciono até um pouco mais pra frente, se for necessário. E vou trabalhando com esse ponto é fantástico para a gente aplicar as coisas. Tudo que nós fizermos de aplicação em cima do corpo dos coelhos, nós vamos usar esse ponto. Aí eu estou dando agora uma segunda volta usando o ponto invisível, pegando uma vez na orelha, uma vez na cabeça, para deixar tudo bem firme. Olha só, pegando o modelo desse coelho que já tá pronto, do cinza, a gente consegue ver que a orelha tá bacaninha. E aí a gente já pode ir encaminhando para prender a próxima orelha. Aqui eu fiz desse jeito. Primeiro eu costurei uma orelha completa, fixei ela e vou usar essa minha linha que tá grande para prender a outra orelha depois. Já já eu vou te mostrar. Mas aí eu ainda vou terminando de fazer o ponto invisível, segurando bem firme, olha só a orelhinha bem colocada. Dou mais um ponto aqui. E agora, finalmente, o ponto de arremate. Ponto bem firme, para ficar bem presinho. Lembra, quando a gente corta a linha, é um ponto de vulnerabilidade na costura. Então, eu tô aproveitando essa linha, grande, para colocar outra orelha. Então, eu deixo tudo isso aqui paradinho, vou colocar uma outra linha na agulha. Ó, deixo reservado, quietinho aqui, porque essa linha que tá presa na cabeça do coelho vai me ajudar a prender a segunda orelha. Então, eu vou colocar uma nova linha na agulha e vou fazer todo o chuleado novamente na segunda orelha.
Eu fiz desse jeito porque eu tô aproveitando que eu tenho uma linha grande, tá? Mas também é bem possível da gente fazer o chuleado nas duas orelhas e daí aplicar as duas separadamente, também é possível. Eu só tô aproveitando o material que já tá disponível aqui e que eu entendo que dá mais segurança se a criança puxar pela orelha, porque elas gostam muito de puxar pela orelha, né? Aliás, eu deixo essa dica. Aproveita e deixa sempre, dá sempre 2 voltas com um ponto invisível para aplicar as orelhas e o rabo, tá? É uma dica para aumentar a firmeza do brinquedo, lembrando que as crianças gostam muito de puxar pela orelha, né? É natural delas e a gente vai mostrando como é que usa o brinquedo sem danificar muito o brinquedo, né? Mas aí a gente vai cuidar na hora de fazer muito desse ponto e é deixar tudo bem firme e bem seguro. Atenção agora que eu tô indo na pontinha, ó, eu dou um ponto, faço 2 entradas, ó, firmo bem. E aqui eu vou pegar até um pedacinho do feltro e depois eu sigo com o ponto chuleado até o final. Já terminei o chuleado, então agora eu vou fazer o ponto de arremate nesse finalzinho da orelha e depois nós vamos aplicar lá na cabeça do coelho. Esse ponto de arremate também é super bem feito, com 2 vezes, bastante firme. E para cortar o fio, eu vou introduzir a agulha entre as 2 camadas de feltro e sair com a agulha no meio de um ponto que já existe antes. Então, vou costurar a linha, né? Costurar o ponto que já aconteceu antes. Corto e tô pronta para aplicar da mesma forma que a gente fez com a primeira orelha, com um ponto invisível, aproveitando essa linha que a gente tinha deixado antes, né? E que agora pode ser usada para fixação da segunda orelha. Ó, agora eu vou usar a mesma linha, tô colocando ali com a agulha e fixando na cabeça, só deixando firminho no lugar, como eu fiz da primeira vez, colocando bem certinho, já começa a fazer os pontos invisíveis. Sempre vale a pena dar uma ajustadinha, né? Deixando sempre com carinha de orelha, porque a gente gosta de ir vendo nascer, né? E vai tomando forma e vai ficando com carinha de coelho e é demais. Então, agora eu só vou trabalhar com ponto invisível, como eu fiz na outra orelha, e prendendo tudo com bastante capricho. Ainda prendendo com ponto invisível. Eu tô deixando o vídeo bem devagar, porque aí tu podes acompanhar bem certinho como é que faz essa fixação, tá? Nas próximas orelhas a gente já não vai precisar ficar tão assim atenta, porque a gente já vai saber fazer bem certinho. Ó, aí é legal, muito importante de observar se a orelha não tá ficando torta, apesar de que o coelho tem um movimento de orelha, né? Ele move a orelha para lá e para cá, mas a base dele é no mesmo lugar, né? Do mesmo lado, direito e esquerdo, na mesma altura. Então, é isso que a gente vai observar, tá bem?
E para terminar, eu faço ponto de arremate, mas ainda vale a pena dar mais uma volta de ponto invisível. Então, finalizando agora, as orelhas estão bem presas. Eu já vou colocar lá adiante, já fiz o ponto de arremate. E puxo a agulha bem firme e posso cortar rente ao corpo do coelho. Olha que amor! Agora tem orelhinhas! Olha, a gente arruma bem bonito. Ai, que delícia! Não fica lindo? Ai, fala a verdade. Não fica demais? Então, aqui vai faltar o focinho e o olho, tá bom? Para os olhos, nós vamos usar a linha preta. Presta bem atenção onde eu vou entrar com a agulha, porque é entre as duas camadas de feltro, mas dessa vez eu não posso costurar uma linha e vou sair lá adiante. Eu tô entrando entre um ponto e outro, no espaço entre os pontos, porque eu tenho um nó na linha preta. Então, eu vou colocar ali, na altura do olho, e como eu te falei sobre a orelha, olha muitas imagens de coelho para ver qual é a localização desse olho. Aí o que eu faço? Eu puxo bem, você viu que o ponto ficou escondido lá dentro, né? O nozinho. O nó da linha preta ficou escondido quando eu puxei. Isso aconteceu porque eu fui entre dois pontos. Então agora eu só tô colocando a agulha de volta ali. Vou precisar da ajuda do meu alicate esperto, porque o algodão oferece uma resistência, né, na hora da gente atravessar a agulha. Tô puxando aqui, até porque eu tenho o meu ombro, braço um pouco machucado, então eu cuido bastante dele. Ó, só entrei de novo e agora eu dou uma puxada de forma que do outro lado fica um pouco pra dentro. Olha lá. E aqui eu vou fazer de novo, eu tô entrando com a agulha, mas não exatamente no mesmo ponto, eu dou uma distância pequena, já vou te mostrar como que é. E vou sair com a agulha lá onde eu tinha entrado antes. A gente vai com jeitinho que dá, ó lá. Tá vendo? Eu tô cuidando de botar a agulha onde tinha feito aquele pontinho de linha preta. E como eu puxei aqui desse lado, eu também puxo agora, porque aí os dois lados vão ficar mais afundadinhos como é na realidade. Para fazer o olho, a gente vai fazer o ponto nó francês. Então, eu dei 3, 4, 5 voltas. Esse é o ponto nó francês que nós estamos usando para fazer o olhinho. Puxo bem certinho, ó. Ajeito com muito carinho. E a minha agulha vai entrar por debaixo desse nó e vai sair lá onde eu tinha feito a marcação anterior. E também aqui, agora, a gente vai fazer outro nó francês. Lembrando de puxar um pouquinho desse lado agora, porque tem um nó francês lá do outro lado, para ele ficar bem colocado nesse vão que a gente criou, tá? Então, eu pego, ó, um pouquinho do feltro, mas é um nada junto com aquela linha preta que já tá ali. Não puxo a agulha toda e dou as voltas. 1, 2, 3, 4 e puxo, segurando todas aquelas voltinhas, para daí entrar novamente com a agulha ali onde eu fiz o nó, bem embaixo, e sair na mesma direção lá do outro lado, ó. Tá vendo que eu saio com a agulha no outro olho? E puxo bem firme. Por que que eu faço isso? Porque a agulha vai ficar passando a linha por entre os pontos, então fica bem costurado, bem firme. Dá uma olhada para ver se tá do mesmo ladinho, se tá tudo bem. A gente pode ainda voltar mais uma vez com a agulha e sair lá do outro lado. Ó, costuro aquele nó francês, tá vendo? Parece ficar bem firme, não soltar de jeito nenhum.
passo de novo pro outro lado. Então, fica bem seguro, dificilmente a criança vai puxar e vai soltar. Ó, puxa bem firminho. E agora a gente pode cortar bem rente, cuidado para não cortar o que você já fez, hein? Olha que paixãozinha! Para o nariz do nosso coelho, nós vamos usar uma linha de bordado rosinha, igual essa que eu usei no coelho cinza. Agulha de mão, e aí a gente vai olhar mais ou menos onde fica o nariz dos coelhos. Então, eu sei que é mais ou menos ali. Eu vou entrar por entre 2 pontos. Dessa vez, nada de costurar linha não, é direto, tá vendo? Ó, eu saio por ali que eu vou fazer um triângulozinho com os pontos bordados à mão. Então, eu puxo com delicadeza, tem um nozinho na ponta, mas ela tem que passar por entre as 2 camadas de feltro e entre 2 pontos que já estão ali. Aí, agora, esse primeiro bordado, eu ia dizer feltro. Esse primeiro bordado, a gente costura a linha. Não puxa forte, tá? É só assim, colocadinho. E você vai conduzindo a linha junto com a agulha, colocando um ponto abaixo do outro. Ele vai formar um triângulo, porque a gente vai diminuindo o tamanho da largura do ponto, né? Então, olha só, tá retinho ali. Aí, agora eu vou um pouquinho mais pra dentro e saio um pouquinho antes de terminar a distância do ponto. Veja, eu vou fazendo eles cada vez menores, né, em tamanho. Eles vão ficando um triângulo e vai acompanhando esse gesto do coelho, que é de ter um narizinho triangular. Então, vou terminando bem certinho ali. E daí já posso fazer um nozinho final. Ó, dou uma olhada para ver se precisa voltar mais alguma coisa. E eu percebi que tem muita distância entre os pontos, então eu ainda vou voltar com a agulha lá pra cima. Ó, tá vendo que tem um espaço entre os pontos? Eu vou fazer mais uma vez esse bordado, e é muito legal de ir criando assim, né? A gente vai realmente modelando e contornando e dando uma forma bem única, bem especial, com dedicação, com carinho, através da agulha e da linha. Ó, então, eu tô reforçando e colocando nos espaços entre os pontos, para que ele fique bem preenchidinho. Veja como vai formando esse triângulo, né? Essa pontinha bem delicada. Nos outros coelhos a gente vai fazer de outro jeito, mas eu queria trazer esse modelo bordadinho. Olha que amor! Vê se não é muito bonitinho, eu adoro! E aí, para terminar, um ponto de arremate. Muito simples e muito fácil. Eu queria trazer esse jeito bordadinho, porque de repente você se afiniza mais com esse, gosta mais desse, quer fazer assim os seus coelhos, pode ser uma marca registrada sua, de ter os coelhos com o nariz bordadinho, né? Então fica uma ideia bem bonitinha, eu acho muito delicado, gosto muito dessa coisa do bordado à mão. Dei um ponto de arremate e tô saindo lá adiante com a linha para ficar bem escondidinho, um acabamento bem bonito. Ó, a gente ajeita um pouquinho e daí já pode cortar rente ao bordado. Que tal? Olha, um de focinho pro outro. Que amor. Muito bonitinho, né? Eu adoro, 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 adoro. Está prontíssimo nosso coelho. Bom, nosso coelhinho tá preenchido. Agora a gente vai fazer o rabinho. Vou fazer esse modelinho aqui. É um modelinho que a gente faz com retalhos de feltro. Eu tô pegando aqui alguns pedacinhos. Tô cortando uns pedaços bem pequenos. Vou te mostrar aqui, ó. Bem pequenos mesmo. Qualquer pedaço que você tiver aí. Lembra que eu falei
num vídeo pra gente guardar os retalhos conforme vai cortando os moldes. Pois é para isso que a gente usa, dentre outras coisas. Então, ó, eu tô dobrando ali só para ter uma ideia mais ou menos de tamanho e cortando pequenos pedaços. Independe do número, agora é um momento super de criação livre, tá? Não fica presa na coisa de tamanho, de quantidade. É pra gente ir dialogando mesmo com o material e se relacionando com ele e inventar. Adoro coisas de improviso. Então aproveita e vamos criar juntas. Os retalhinhos estão prontos e nós vamos usar a mesma linha que usamos para costurar o corpo do coelho, ok? O que nós vamos fazer? Vamos pegar todos os pedacinhos e vamos dar alguns pontinhos ali nesses pedacinhos. De uma forma bem aleatória, mas tomando muito cuidado de deixar tudo bem preso. Nós vamos fazer como se fosse um pompom, tá? Só que usando a linha e juntando retalhinhos de feltro para aproveitar mesmo o material e dar muito essa cara de feito à mão que a gente valoriza tanto. Olha só, tô só organizando os pedaços. Lembra que é bem aleatório, que não tem coisa de número nem tamanho, é só para ir juntando os pedaços e colocando tudo com pontos simples. Veja que eu vou reunindo os retalhos e dou um nó, daqui a pouco eu pego outro tanto, ó, tiro uma sujeirinha que ficou de repente, e aí eu deixo isso tudo bem firme sempre e vou pescando com a agulha e já dando um formato mais ou menos arredondado, mas isso é super de criação, é super de improviso, é realmente para aproveitar o material que a gente já tem. Bom, os retalhos já estão todos presos. Agora a gente vai aplicar no coelho. É só dar mais um pontinho aqui de reforço, que eu achei que era necessário, atravessando e pegando tudo ali bem certinho. Sempre cuidando da linha quando ela enrola para não dar bololô. E a gente vai fazer o arremate. Agora nós vamos nos encaminhar para fixação, para aplicação desse tufim que nós criamos ali no coelho. Então lembra, a gente vai colocar o rabinho numa posição, claro, que seja mais realista, né? Que esteja mais próximo do que é um coelho na realidade. Então, ó, eu dou uma passada de agulha só para posicionar. Se você acha que está muito difícil de fazer assim, põe um alfinete, deixa isso paradinho no lugar e depois a gente vai dando os pontos. Que ponto usamos aqui? Aquele que usamos para as orelhas também, é o ponto invisível. Eu vou dando a volta. Eu já vou te mostrar melhor como que faz. E essa linha às vezes engata mesmo nas patinhas. Normal, viu, pessoal? Bom, tá localizado ali. Agora eu vou trabalhando com um ponto invisível, pegando uma vez no corpo, uma vez no rabinho. Uma vez no corpo, uma vez no rabinho. Já peguei lá no corpo, agora eu vou pegar no rabinho e vou fazendo esse gesto em toda a volta. Por todos os lados, eu vou usando o ponto invisível e fixando assim o rabinho no corpo do coelho. Lembra, precisa estar muito firme, tá? Depois, se você deu 1, 2 voltas de ponto invisível e sentir que ainda está muito molinho, vale a pena atravessar o rabinho de um lado para o outro, usando a agulha
para deixar ele ainda mais preso. Então, atravessa, põe no corpinho e assim vai costurando, né, ó, ponto invisível. Eu tô pegando ali um pouco mais do retalho, que eu achei que tinha ficado uma ponta solta. Eu vou prender tudo lá para baixo. É sempre um diálogo, sabe? Eu vou falar isso muitas vezes, porque a gente tem uma tendência de receber as coisas prontas e ficar só naquilo ali, né? Quando na verdade, né, você entra numa possibilidade infinita de criação, porque você vai descobrindo maneiras. Então, uma vez que você tem um domínio de um ponto, você pode inventar muitas formas com ele, né? E o ponto invisível, ele é fantástico para fixar coisas. Então, você pode perceber que de um lado está mais solto, de outro lado está mais mole, e repetir ele até que isso tudo fica bem firme. Olha só. Você viu? Eu fiz um ponto de arremate agora, porque eu vou terminar a aplicação do rabinho. Essa parte ali, eu fui cortar porque, ó, saiu. Eu achei que estava muito grande e não ficou bem preso. Então, olha que legal. Aí eu volto e mexo tudo, né? Foi legal de perceber que não estava preso, que estava bem solto. E agora eu posso realmente finalizar. Entro com a agulha ali onde estava o meu ponto e saio lá adiante para todo esse trajeto da linha me servir também como uma segurança extra, porque tem todo esse caminho do fio para ele sair, se for o caso de alguma criança puxar. Então, o rabinho tá pronto. Olha só, vou te mostrar o rabinho de um e o rabinho de outro, aproveitando retalhinhos. Não vai deixar de fazer rabinho nesses coelhos, porque não tem um círculo redondinho, tá bom? Olha que amor, e o nosso coelho tá pronto.